É muito bom. É muito bom. Tem TV, Então, é muito gostoso. gente, esse daqui é o nosso conteúdo da nossa prova bimestral. Acredito que, se não estou enganado, é no dia 13 de julho. Tá? Não sei se já receberam o cronograma, mas acho que é 13 de julho. Então a gente tem aí menos de um mês, tá? Para nossa prova bimestral. Aí vai ser, a prova bimestral vai ser o conteúdo que a gente vai começar hoje, ok? Então é esse capítulo 6 aí que é o nosso conteúdo da nossa próxima prova. Então, ó, plano cartesiano, tá, gente? Esse que é o nosso foco hoje. Então, essa ideia, esse conceito de plano cartesiano que nós vamos iniciar, gente, diz respeito a quê? Tá? Isso daí é utilizado para a gente trabalhar com localização. Tá? Olha só, imagine que vocês queiram localizar, por exemplo, imagine vocês em sala, cada um sentado, né, na sua cadeira, e aí você queira indicar alguma maneira, né? Você queira dar informação de onde está um colega seu. Como que vocês agiriam isso em sala, né? Vamos imaginar, relembrar a gente lá, né, na nossa salinha, ali do sexto. Cada um sentado, geralmente todo mundo senta no mesmo lugar. Como que você, que recurso que você utilizaria para poder falar para alguém qual que é a posição, qual é o lugar que um colega está sentado? De que maneira que você daria essa informação? Pode repetir? Imagine assim, ó, a gente tá lá na sala, né? Na nossa sala, cada um sentado no seu devido lugar, né? Aí imagine que eu fizesse uma pergunta, tá? Tá lá todos vocês sentados. Aí eu chego e pergunto assim, pode ser, Mariana, me indique para mim, como que você informaria para mim a posição em que está sentado, por exemplo, a Thaís? Mas assim, de que maneira que você me indicaria? Julgando que a gente está em sala, como que você daria essa informação? Eu acho que eu falaria na fileira mais perto da porta, a primeira cadeira, Thaís? Ou é a segunda? É a segunda. A fileira mais próxima da porta, a segunda cadeira. Exato, né? Porque como tá todo mundo, né? A gente tem a nossa sala organizada ali, né? Em várias fileiras, né? Com as cadeiras, cada um tá sentado em uma fileira, aí vai em diferentes ordens, primeira, segunda, terceira, quarta cadeira, primeira, segunda, terceira, quarta fileira. Então a gente tem essa referência, né? Fica fácil quando tem essa organização, fica fácil você dar essa informação. Como você falou aí, a fileira mais próximo da porta. A gente poderia, por exemplo, definir, né? A gente poderia chegar e falar assim, bom, a fileira que está ali próxima da porta, a gente pode chamar ela de primeira fileira. Então, ó, da porta em direção à parede, a gente poderia contando, ó, fileira 1, fileira 2, fileira 3. E aí a gente tem, né? A primeira cadeira mais próxima da porta seria a cadeira 1. A câmera está desfocada, professor. Deu uma desfocadinha, né? Às vezes ela voltou? Voltou. Às vezes ela foca automático. Oi. Vendo aqui o avião, eu lembrei dos lugares aqui. Tem gente que prefere andar perto da porta de fuga, né? Sim. Porque se sente mais seguro. Exato. Tem gente que prefere ficar nas portas da porta para sair. Tem gente que prefere a janela porque quer apreciar a vista. Tem gente que prefere o corredor porque quer se movimentar mais facilmente, né? Então, ó, gente, essa ideia, a ideia que a gente quer trabalhar aqui hoje, tá? Como na própria página 55 aí, você já pode olhar, né? Que logo acima aí da imagem dessas cadeirinhas do avião, está escrito aqui, localização de pontos, tá, gente? Essa localização de pontos poderia ser, ó, um ponto, por exemplo, poderia ser a posição de uma pessoa numa sala, tá? Então, a ideia hoje é trabalhar um sistema de localização, tá, gente? Recursos que Minha mãe precisa trabalhar aqui comigo, então. Oi? Minha mãe precisa trabalhar agora comigo, porque minha mãe é péssima de localização. No shopping ela estaciona, ela decora onde estacionou, quando chega esquece. Aí, ó, a gente já pode começar aqui. Professor. Oi. Só que é por isso que o avião precisa de
uns negócios, uns códigos assim, tipo 18F, porque o avião é bem maior que a nossa sala de aula. Sim, mas até a nossa sala, a gente poderia adotar, mesmo ela pequena, né? Ainda mais comparando com o tamanho de um avião, mesmo ela pequena, a gente poderia adotar o mesmo sistema, tá? Inclusive, a única coisa é que a gente teria o quê? Uma numeração menor e teríamos menos letras, né? Só que a gente poderia adotar esse mesmo sistema. Lembra da questão lá das filas, né? Na hora que estava falando sobre como localizar um colega na fila, a gente poderia, por exemplo, ao invés de chamar as fileiras de 1, 2 e 3, a gente poderia dizer, por exemplo, que aquela fileira próxima da porta seria a fileira A, aí a próxima fileira B, C. Geralmente a gente trabalha com 3 fileiras no máximo, então teríamos a fileira A, B e C, e aí a ordem da cadeira, 1, 2, 3, 4, 5. No caso, né, que tinha usado o exemplo lá, né, da Thaís, a gente sabe que senta ali na primeira fileira próxima à porta, segunda cadeira. Se a gente chamar aquela primeira fileira de A, então a gente já teria como definir ali, ó, uma localização. Qual é a localização da Thaís na sala? Fileira A, cadeira 2. Então a gente poderia criar o ticketzinho, ó. A localização da Thaís é a localização A2. Fileira A, que é a primeira fileira, segunda cadeira. Então poderia ser o A2 usando esse mesmo modelo, né, que é utilizado inclusive no exemplo que está aí, gente, desse avião, tá? Então, ó, a ideia é a gente traçar o que, gente? Referências, tá? Essa ideia de fileiras, né, nomeadas por letras e a ordem aí dessas cadeiras, a gente está usando simplesmente, tá? Referências. Então, ó, se a gente coloca aqui a ideia da sala, que poderia ser a mesma ideia aí do avião, ó. Vamos supor que cada traço que eu estou colocando aqui, ó, na vertical, vamos supor que a gente está vendo uma sala, né, de cima. Então, ó, a primeira aqui, ó, esse primeiro traço vertical, vamos supor que seria primeira fileira de cadeiras. Então, ó, fileira A, fileira B, fileira C, fileira D. Vamos supor que nessa sala aí, tá, a gente tenha 20 cadeiras, exatas 20 cadeiras. Gente, se eu coloquei 4 fileiras na sala e eu tenho exatas 20 cadeiras para distribuir, para fazer fileiras iguais, quantas cadeiras eu vou colocar em cada fila? 5. 20 dividido por 4, essa é a conta. Então, ó, É 5. basta colocar aqui 5 cadeirinhas, tá? Então a gente coloca 5 cadeirinhas em cada fileira. 5 cadeirinhas em cada fileira. E já que a gente tem 5 cadeiras em cada fila, a gente pode numerar aqui, ó. A gente tem as colunas aqui, ó, como a gente está enxergando a sala de cima. Então, ó, essas colunas, essas linhas verticais aqui indicam as filas A, B e C. Só que aí, ó, eu vou agora fazer essa numeração, ó, da ordem das cadeiras, colocando aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, se a gente chegar e colocar um colega sentado nesta posição aqui, por exemplo, gente, ó. E eu pedisse para vocês, qual é a localização de um colega sentado nesta posição? 2C. Tá? 2C. De que maneira que a gente está usando como referência? Porque para a gente fazer a localização, gente, é interessante que a gente tenha um sistema de referências. Isso aqui é apenas um sistema de referências. A gente está trabalhando aqui com coordenadas. Olha só. A gente tem, ó, uma referência aqui horizontal e uma referência aqui, ó, vertical. Ó. Aqui no horizontal a gente tem, ó, letras, tá? Uma sequência de letras para nos orientar. E aqui na vertical a gente tem aqui uma sequência de números. Então, para a gente saber a localização desta pessoa, desse colega sentado neste local aqui, basta a gente ver. Ele está alinhado com qual letra e com qual número? Ó. Ele está alinhado com a letra C e ele está alinhado aqui com o número 2. Portanto, a posição dele é C2. Se eu colocasse um colega nesta posição aqui agora,
essa segunda posição, qual seria a coordenada de localização? B5. Tá? É só verificar, né, esse ponto que eu estou querendo descobrir a localização, ele está alinhado com qual letra e alinhado com qual número. Então, ó, a gente verifica... Oi. É aqui na nossa apostila já tá o X. Oi? Ali na letra A, tá falando marque um X onde deverão sentar os passageiros com os tickets 18F e 20B. Só que na nossa apostila já tá 2 xizinhos nos mesmos lugares que tá mandando colocar. E já tá. Então já veio respondido. Já veio respondido? Sim, uns 2 xizinhos azuis. Ah, tá. Então já veio marcado. Mas é bom que é só para você frisar. Vai lá e marca novamente, só para você confirmar realmente essa... Eu marquei novamente, professor. Isso, marca novamente para você realmente fixar essa situação, tá? Ai, Então pra ter note, gente, certeza. que... Professor, Oi. já dando um exemplo e contando uma história que é assim, se fossem meus pais, ou eles iriam escolher a letra E ou a letra B, tanto faz o número, mas essas letras, porque eles usavam um truque quando ia viajar sozinho, para eles ficarem tipo numa fileira sozinhos, eles sentavam bem no meio pra, tipo, não ficar mais ninguém praticamente. Já cria um As padrãozinho. fileiras que ficam no meio do avião são as fileiras E e B. Por isso que eu falei. Ah, sim. Então, gente, note que, né, a ideia que eu estou colocando aqui, tá, da fileirinha de uma sala, é o mesmo, né, o mesmo padrão, a mesma ideia que está sendo colocada para a localização aí. Esse avião tá sem as saídas de emergência. Tá? Não, mas aí o foco para a gente, tá, gente, nessa ilustração, é só a gente focar na localização dos assentos, tá? Porque Tá bom. o enfoque aí é basicamente, você vê que ele frisa, né, ele dá ênfase apenas na localização, né, dos assentos. Então, é só a mesma ideia que está aqui, é só para a gente compreender essa ideia, tá? Então, ó, a gente usa essas orientações aqui, note que vai ter sempre, ó, um eixozinho horizontal e um eixozinho vertical, e aí eles podem estar, ó, uma sequência de letras, uma sequência de números, ou 2 sequências de números, como a gente vai ver posteriormente, mas a ideia é que para você localizar algo, né, localizar um ponto em uma determinada, né, um determinado local, você precisa ter essas referências, tá? Então, esse daqui é um sistema de referência, ok? Professor, Oi. eu já respondi a página inteira, tá? Tá. Da 55. Aí, olha só, gente. Aqui a gente tem essa situação, tá? Para localizar pontos, por exemplo, dentro de uma sala, né? Uma poltrona. Então, ele vem aqui falando também de coordenadas geográficas, tá? Aí já é uma situação diferente, né? Já não é mais para localizar dentro de um local específico, tá? Para quem já deu uma olhadinha aí na apostila, gente, né? Para que são utilizadas as coordenadas geográficas? Inclusive, Para saber a localização de alguma cidade ou estado. Para localizar qualquer cidade, qualquer ponto sobre a superfície da Terra, tá, gente? Então, ó, quando a gente falar de coordenadas geográficas, então isso aí é para localizar qualquer coisa, tá? Um bairro específico, tá? Um bairro, uma cidade, um estado, sobre a superfície da Terra. Só que aí o que acontece? Aqui, ó, da maneira como a gente está trabalhando, note, a gente fez uma fileirinha aqui, né? Colocou uma sequência de números, fez uma outra fileira aqui, colocou uma sequência de letras, dá para a gente localizar algo, né? Em uma situação onde a gente tem, gente, uma superfície plana, né? Como seria as poltronas, né, os assentos num avião, como seria a ideia das cadeiras, né, numa sala de aula. Só que como a gente está falando agora aqui, ó, coordenadas geográficas, que é localizar qualquer ponto sobre a superfície da Terra, aí esse sistema aqui já não vai funcionar. Por quê, né, gente?
Aqui a gente está falando de algo plano. Só que a gente sabe, né, que a Terra ela tem ali um formato, né, similar a uma esfera, né? Não é uma esfera exatamente, né, porque ela tem ali os polos achatados, mas é como se fosse ali uma bola, né? Então, como que a gente vai fazer a localização desses pontos, né, em qualquer ponto, sobre a superfície da Terra, levando em consideração essa inclinação, já que ela ali é praticamente uma esfera. Então, a gente vai ter que trabalhar de uma maneira diferente. Então, tem essa outra maneira de utilizar a localização, tá? Então, olha só, as coordenadas geográficas, como vocês podem verificar aí, já na página 55, é a latitude e a longitude, né? Agora, como que é definida cada uma delas? Como que vai ser Oi, pode repetir, por favor? Né? As coordenadas geográficas, né? As coordenadas que são utilizadas para localizar qualquer ponto sobre a superfície da Terra, né? Essas coordenadas são chamadas de latitude e longitude. Agora, como que é definido, né? A gente tem que saber como que se encontra, né, a latitude de algum ponto, a longitude, a partir de que, né, que é definido isso? Qual que vai ser a nossa referência? Então, a gente sempre precisa ter uma referência, né? A gente tem que partir de algum ponto, a gente tem que ter alguma coisa como referencial para poder encontrar essa posição. Então, olha só, gente. A Terra, vamos desenhar ela aqui. Vou colocar para vocês aqui. Olha só. Mas que negócio torto, né? Ficou bem feinho. Uhum. Demais. Mas vamos imaginar que tá bonitinho, tá, gente? Uhum. O bom da imaginação humana é que a gente pode ver um negócio torto desse aqui e vamos imaginar que tá perfeito. Tá uma coisa linda. Então imagina aí que não tá torto, horrível de novo, tá? Vamos imaginar que tá bonito. Olha só, gente. Supõe aqui, né? Vamos imaginar aí que se fosse, por exemplo, uma laranja, né? Vamos supor que a gente divida esta laranja exatamente aqui no meio, ó. Ó, a gente teria aqui, ó, dividindo, cortando ela aqui, ó, por um traço na horizontal, dividindo exatamente no meio. A gente teria essa tampinha aqui da parte de cima e a tampinha aqui da parte de baixo, tá? No caso do planeta Terra, tá? Existe uma linha imaginária, não tem nada lá desenhado, tal, né, de verdade, mas é uma linha imaginária que divide o planeta exatamente aqui, ó, horizontalmente, exatamente no meio. Esta linha imaginária, ela serve para a gente como referência. Essa linha imaginária, ela tem um nome, gente. Como que é o nome dessa linha aqui, ó, que divide a Terra exatamente no meio, horizontalmente? Quem que já viu aí? Limite Equador, linha do Equador. internacional. Oi? Acho que é linha do Equador, não é? Linha do Equador, tá? Então, ó. Lembrando, gente, é só uma linha imaginária, tá? Se a gente for olhar o planeta Terra mesmo, não vai existir uma linha lá, mas é uma linha imaginária. Simplesmente é uma referência que é utilizada. Então, isso daqui seria a linha do Equador. Equador, certo? E olha só, a gente também pode dividir, tá, a nossa Terra aí exatamente no meio. Primeiro a gente fez aqui um corte horizontal, agora vamos fazer aqui um corte vertical, tá? Vindo lá do hemisfério norte até o sul. Então, ó, fazendo um cortezinho aqui vertical, ficou demais de feinha essa bolinha, né, gente? Meu Deus, ó. Professor, tá travando. Agora ficou mais bonitinho, professor. Quando a gente tenta arrumar, parece que vai piorando, mas vamos, acho que ficou um pouquinho menos pior. Então, ó, pegando essa bolinha aqui, vamos dividir ela agora no meio, só que agora a gente vai fazer, ao invés de fazer um corte horizontal, a gente vai fazer um corte vertical, ó. Exatamente em duas metades iguais, ó. Pronto, novamente. Professor, mas que engraçado, a gente já aprendeu isso em geografia. Oi? Mas que engraçado, porque a gente já aprendeu isso em geografia. Já? Ah, então vai facilitar melhor ainda para vocês, gente. Como que é o nome dessa linha aqui, que divide a Terra, tá, verticalmente? Meridiano de Greenwich.
Isso, tá? Então, só fazer uma abreviação aqui, meridiano de... Greenwich. Só colocar aqui. Então, olha só, gente. Para a gente definir, tá, a localização de qualquer ponto sobre a superfície da Terra, a gente simplesmente vai trabalhar o quê, gente? Com a intersecção desse ponto em relação à linha do Equador e em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Só que como que vai funcionar isso, gente? Ó, imagine essa situação aqui, ó, o planetazinho aqui de lado, ó. Vou colocar ele aqui de lado. E aí a gente tem a linha do Equador aqui, ó, dividindo exatamente no meio. Se a gente traçar, ó, imaginar que a gente tem um pontozinho aqui, uma origem exatamente no centro da Terra, qualquer ponto nessa posição, ele vai estar em uma posição a um ângulo, a um determinado ângulo que inicia aqui na linha do Equador e vai subindo, a gente, qualquer ponto, ó. Qualquer ponto aqui na superfície, a gente vai ter ângulos diferentes usando como referência a linha do Equador. Ó. A gente vai ter ângulos tanto acima da linha, como a gente vai ter ângulos abaixo da linha do Equador. A linha do Equador aqui é o nosso ângulo zero. Da mesma maneira que também a gente vai ter aqui, ó, ângulos de abertura em relação ao meridiano de Greenwich. Só que aqui, ó, usando a linha do Equador como uma referência, qualquer ângulo aqui, ó, de alguma coisa que esteja acima da linha do Equador, a gente vai ter valores ao norte da linha. Qualquer valor aqui abaixo, a qualquer ponto abaixo da linha do Equador, a gente vai ter ângulos aqui ao sul da linha. Ó, utilizando o meridiano de Greenwich como uma referência, qualquer lugar, ó, que esteja aqui à direita do meridiano, ele vai estar aqui a um ângulo leste. Qualquer ponto que esteja à esquerda do meridiano, ele vai estar aqui, ó, lado esquerdo, vai estar a um ângulo oeste do meridiano, tá? Então, um ponto sobre a superfície da Terra seria aquele ponto, da mesma maneira que quando a gente estava trabalhando lá com a questão das fileiras, há uma posição aqui, eles têm que estar alinhados com a fileira B e, por exemplo, com a fileira 2. A gente viu que o ponto ele é a intersecção entre uma referência e a outra referência. Da mesma maneira, na superfície da Terra, um ponto qualquer sobre a superfície, eles têm que estar alinhados com um determinado ângulo em relação ao meridiano e um determinado ângulo tá, em relação aqui à linha do Equador. Tá? Então, isso vocês já viram, gente? Lá? Vocês já viram isso na geografia, então? Não. Tá? Não? É que dos ângulos assim, não, mas isso. É. Tá? Então, ó, um ponto sobre a superfície da Terra, ele vai ter que ter aqui, ó, é a intersecção entre o ângulo formado, ó, desse ponto e o meridiano de Greenwich, e esse ponto e a linha do Equador. Então, a gente vai ter ali, gente, situações, ó, imagine um ponto aqui, ó. Um ponto que esteja nessa posição, por exemplo, eu vou chamar esse ponto de A. A gente pode perceber que ele vai estar a oeste do meridiano e ele vai estar a norte da linha do Equador. Se a gente colocar um ponto B aqui, ó, a gente vai ter um ponto a leste, ó, a leste do meridiano e ao sul da linha do Equador. Esse aí é o nosso sistema de referência quando a gente fala de coordenadas geográficas, tá, gente? Aí nessa atividadezinha da página 56... Professor, Oi. na letra C da página 55, eu queria saber uma coisa, porque o da Júlia, o resultado deu 229 e o meu deu 213. É 213, tá, gente? Na C? Na item C é 213. Tá, obrigada. Querem dar uma confirmada? O porquê, gente? Da onde? Querem que confirme esses exercícios Não, aí? professor. Tá? Professor, é 216, ó. 213, tá? Ah, Vamos confirmar aí, gente? Olha só, já que a gente está iniciando aí nessa página 55, vamos confirmar aqui o porquê desses resultados. Tá?
O item A e todo mundo chegou no mesmo? Classe executiva. Tá? As quais classes pertencem a essas passagens, né? A 18F pertence à classe econômica e a 20B pertence à classe executiva. Todo mundo ok aí? Ok. Quais letras que indicam somente as fileiras da janela da aeronave? Eu coloquei E F. somente das fileiras. Somente as fileiras da janela. Eu coloquei A e F, tá certo? Tá certo, tá, gente? Porque ele está considerando aqui, tá? Ó, ele está considerando apenas as das janelas. Então a janela vai ter que ser, ó, as das extremidades, tá? Então somente a fileira A e F, a do lado da janela. Agora aqui, gente, ó. Item C. Para falar mais especificamente desse item C, que houve aí, né, alguns resultados diferentes, para a gente já confirmar, para não ficar dúvida. Desconsiderando a tripulação, essa aeronave tem capacidade para levar quantos passageiros? Quando ele fala para desconsiderar a tripulação, né, é porque aeromoças, né, piloto, copiloto, ele tem já lugares específicos, né? Então, a gente vai contar apenas a quantidade de poltronas, né? Somente as poltronas para os passageiros. Professor, Então, oi. eu acabei fazendo um erro mesmo. Foi erro meu. É porque eu não tinha visto que em uma delas tinha 3 assentos a menos. Sim, gente, a gente tem que observar aí, ó, que existem fileiras, existem classes aí que tem mais fileiras, outras menos fileiras, tem algumas poltronas mistas, tá, na mesma fileira. Então, olha só, o que a gente tem que perceber? Vamos olhar primeiro aqui, gente, a laranja, tá? A laranjinha aqui, que é a da primeira classe. Quantas fileiras que a gente tem aí na primeira classe? A gente tem a fileira F e E e B e A. Olha Que só. tem Vamos olhar aqui, 6 ó. negócios. Primeira classe. A gente vê aí, ó, que a gente tem as fileiras A, B, E e F. Então são 4 fileiras. Em cada uma dessas fileiras a gente vai ter aí quantas poltronas? Olha só, gente, a gente tem 4 fileiras, A, B, E e F, e em cada uma das fileiras a gente tem 6 poltronas. Então, ó, no total, quantos assentos que a gente vai ter na primeira classe? Nós vamos ter, ó, as 4 fileiras vezes, tá? 6 cadeiras em cada uma delas. Então, no total dessas poltroninhas aí laranjas, a gente vai ter 4 vezes 6, 20, ó. São 24 lugares apenas na primeira classe, certo? Aí vamos ver agora quantos que a gente tem aí na classe executiva. Essa executiva são essas poltroninhas azuis. Então, ó, na executiva, gente. Executiva. Então a gente pode ver aí, ó, que na executiva, diferente da primeira classe, que só tem 4 fileiras, A, B, E e F, na executiva a gente tem 6 fileiras. A, B, C, D e F. Então, olha só, gente. São 6 fileiras, tá? Só que quantas cadeiras que vão ter aí? Só que o que acontece? A gente já tem que tomar cuidado também, tá? A gente tem que tomar cuidado com outra situação aí nesse caso. Não é a mesma quantidade de fileiras. Então, vocês podem fazer aqui, gente, utilizar um outro recurso. Qual foi o recurso, tá, que eu utilizei? Inclusive, fiz até uma anotação na apostila, não sei se vocês conseguem ver aqui. Espero que vocês enxergarem bem. Olha só, qual que é o recurso que eu utilizei? Note que a gente não tem aqui, ó, grupos de 3 poltronas, né? Ó, 3 poltronas, 3 poltronas, 3 poltronas. O que vocês poderiam fazer aqui? Simplesmente contar quantos grupos de 3 poltronas existem aí de azul. A gente pode ver que aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí do lado de cá, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Olha só, gente.
eu contei aqui, ó, o recurso que eu utilizei foi contar quantos grupos aqui, ó, quantas filinhas de 3 poltronas existem. Então, ó, contei desse lado e desse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, olha só, gente. São 17 grupos de 3. Só que o que eu falei para vocês? Ó, tá vendo bem aqui no final? Aqui no final a gente tem mais, ó, 1, 2, 3, 4 poltronas. O que a gente pode fazer aqui? Já que existem 17, ó, 17 grupos de 3 e mais essas 4, qual que é a operação que eu fiz aqui, ó, gente? Não sei se vocês conseguem ver minha anotação. Fiz 17 vezes 3 mais 4, tá? Então, na executiva, a gente pode colocar da seguinte maneira. São 17, né? Ó, são 17 grupos aqui, ó, como esse aqui com 3 poltroninhas. Então a gente faz 17 vezes 3. E o resultado disso a gente soma com as 4 poltroninhas lá do final. 17 vezes 3 mais 4, tá? 17 vezes 3 aqui vai dar, ó, 51. 51. E esse 51 mais 4, que vai dar aqui 55. Então, ó, temos no total aí, na executiva, 55 poltroninhas azuis. E aí fica faltando o quê? Fica faltando essa classe econômica, tá, gente? A classe econômica. Na classe econômica, eu utilizei o mesmo procedimento aqui que eu fiz, tá? Aí com as poltroninhas azuis. Qual que foi a ideia, tá? Note que a classe econômica também, ó, ela vem dividida aqui, gente, em grupos de 3 poltroninhas brancas. O que eu fiz aqui? Contei, ó, quantos grupos de 3 poltroninhas tem. Eu vim contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o final aqui, contando quantos grupos, deu um total aqui de 22. Só que aí é o seguinte, tem poltrona que está solta, bem aqui, ó. Ao lado dessas poltroninhas azuis, a gente tem uma poltroninha branca aqui e outra poltroninha branca aqui. Então, olha só, dessas fileirinhas de 3 em 3, contei 22. Então, são 22 grupos dessas de 3, mais essas 2 poltroninhas soltas que estão aqui ao lado dessa azul. Então, por isso que ficou dessa maneira aqui, ó. Fiz 22 vezes 3, que são 22 fileirinhas com 3 poltronas, mais aquelas 2 soltas lá no finalzinho, certo? Então, ó, 22 vezes 22, não, mas na verdade são 22 de cada lado, né, gente? Tocou o sinal aqui, gente. Tá? Mas contem, ó. Contem cada fileirinha aqui, ó. Vocês entenderam o que eu tô falando? Para vocês conferirem, ó. É para contar cada uma dessas fileirinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 só do lado de cá. Aí aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 aqui, mais 22 aqui. Então, na verdade, dá um total de 44, tá? Então, é 22 de um lado, mais 22 do outro. Então, na verdade, aqui é 44. E aí, mais aquelas 2 que estão bem aqui, ó. Então, 44 vezes 3, gente, ó. 3 vezes 40, 120. 3 vezes 4, 12. Então, aqui dá 132. Mais aquelas 2 que ficaram lá no cantinho, 132 mais 2, 140.
34. Então, ó, o azulzinho, 24. A laranja, na verdade, 24. Esse azulzinho, 55. E as branquinhas, 134. E aí você soma todas elas para ver o total. 24 mais 55 mais 134, tá? Isso daí que vai dar o total de 213, beleza? Aí amanhã a gente dá continuidade, tá? A gente vai continuar falando sobre aquelas coordenadas geográficas e vamos já entrar na parte de plano cartesiano já para fazer esses exercícios aí da página 58 e 59. Belezinha? Tá bom. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.